show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 10h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, Dia dos Pais, eu converso mais uma vez com o médico endocrinologista e clínico geral, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Há uma crença popular que diz que os homens não ficam doentes ou que adoecem menos que as mulheres. No entanto, não é bem assim que as pesquisas revelam, né? Os homens vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres. E uma das principais causas é a negligência, né? A falta de cuidado com a própria saúde. Por isso, hoje, no Dia dos Pais, o Dr. Silvio vai falar sobre um assunto muito importante, hein? Os cuidados com a saúde do homem. Bom dia, bom domingo. O senhor que é um paizão, feliz Dia dos Pais, meu amigo. Espera aí, só um minutinho, gente, eu vou atrapalhar aqui. Doutora Ana Queiroz pediu para desejar feliz Dia dos Pais para você, marido, para o doutor Silvio, e eu tenho uma homenagem aqui do seu filho André Provenzano, tá? Tá aqui, ó. Bom dia, Heleno. Sou filho do Dr. Silvio Provenzano. Quero deixar registrado aqui o meu feliz Dia dos Pais para ele e para todos os pais. Quero também agradecer ao meu pai por, além de ser um pai, um ser humano maravilhoso. Meu melhor amigo, um grande beijo, pai, obrigada. E agradeço a você pela oportunidade, pela homenagem. Aê, tá bom? Esse Dei Deco, meu recado. Esse Deco é impressionante. Bom, falar de filho é a mesma coisa que filho falar de pai, né? Verdade. Decão, ontem a gente foi roubado, depois eu te mostro o vídeo, tá? Bom, vamos falar agora para os pais. Tem vários recados. Francisco Ferraro, meu tio e padrinho Mário Provenzano, uma pessoa queridíssima. Ivan Vicente, Edson Ramos, André Paidelô, minha filhada. Quantos pais, meu Deus, eu vou esquecer de tanta gente, vou cometer injustiças. E saudade do seu Giovanni, avô do André. Muitas saudades. Mas enquanto há saudade, existe a presença ao lado. Portanto, essa questão da morte, que afeta tanto os homens, muito mais até do que as mulheres, ela só acontece quando a gente se esquece. Enquanto a gente se lembra, está vivo. E por que o homem vive em média 7,1 anos menos que as mulheres? Impressionante isso. Estamos falando de 7 meses, de uma semana, estamos falando de 7 anos. Muita coisa. 7 anos da vida, muitas vezes desperdiçadas por desmazelo com a própria saúde. Quais são os motivos que justificam essa verdade, né? O mito achar que o homem não adoece, pelo contrário, ele adoece e não se cuida. Verdade. Por isso ele acaba morrendo. As mulheres não, desde pequenininha a mamãe leva a menina na ginecologista, tem aquele cuidado com a saúde, né? Pelo menos uma vez por ano vai na médica ver se está tudo bem. Está tudo bem com a saúde. O ginecologista muitas vezes faz o papel que nós clínicos temos que fazer, aquele check-up geral. Então vamos lá, família Tupi. Quais são as doenças? São várias, mas você sabe que dos 20 aos 59 anos, a principal causa de mortalidade no universo masculino, Heleno, são as chamadas causas externas. Causas externas acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, a falta e a teimosia em não usar os equipamentos da proteção individual, que são tão úteis, são tão importantes. Acidentes por violência, né? O homem morre, 90% dos óbitos por violência são no sexo masculino e geralmente dos 20 aos 29 anos. Tão cedo perdem a vida, culpa da violência que infelizmente graça no nosso país. Enfim, você sabe que o homem, por exemplo, 87% tem alcoolismo comparado com a mulher. E o que é pior, cerca de 23% dos homens bebem e depois têm a coragem de pegar o volante. Verdade. Então, isso justifica, em parte, o grande número de acidentes de trânsito que tem à direção um homem. Razão pela qual, inclusive, o seguro, se for Silvia, paga mais barato do que o Silvio aqui, que nunca teve nenhum acidente. Mas, enfim, vida que segue. Bom, eu tiro lá em casa é a mesma coisa, né?
corroborando com tudo que o senhor falou aí, né? Regina, qualquer coisinha já procura o médico, vai fazer exame. No meu caso, só num caso extremo, né? Quando tá passando muito... puxo pela mão. É verdade. Só se eu estiver passando muito mal é que eu vou pensar em procurar um atendimento. E mulher, qualquer sinal, um pequeno sintoma, já vai logo querer fazer exame disso, daquilo. Regina chega pro doutor Silvio aqui, pega um monte de exame, faz, e eu só em casos extremos, né? Só quando eu dou, eu digo assim, não faço o programa se você não fizer. Aí você verdade. mostra. É verdade, é mesmo o que acontece, né? O homem vai empurrando com a barriga, depois eu vejo, melhora. Toma um remedinho pra dor aí que melhora, e às vezes não melhora. Eu ontem fiz uma pesquisa no site do Ministério da Saúde, a fonte é importante, são dados oficiais, dos motivos elencados pelo Ministério da Saúde para o fato dos homens adoecerem mais que as mulheres. O primeiro é esse. Sabe o que é? Nós que somos tão valentes, é medo. Medo de descobrir doença. Verdade. Eu vou no médico, vou descobrir alguma coisa, meu Deus, que descubra logo. Eles normalmente são rebeldes, nós, eles não, nós, somos rebeldes no segmento dos tratamentos. O médico passa o remédio e fala, toma durante um mês, aí não preciso tomar mais, estou bom, já estou curado. Isso aí. Tem algumas condições onde o uso do remédio é contínuo, é pelo resto da vida. A pessoa diz, não estou sentindo mais nada, para que eu vou continuar com a medicação? Pois é, o cara tem um mal-estar jogando futebol, não estava muito calor, eles não se cuidam, porque eles acham que não vão adoecer. Relutam muito em procurar auxílio médico. Estão, como eu disse há pouco, envolvidos na maioria das situações de violência. A má alimentação, né? As mulheres, até por uma questão estética, elas têm um cuidado muito grande com a sua dieta. Nós, homens, não tem problema, aquela barriguinha no homem é sinal de prosperidade, que besteira, meu Deus do céu. São mais suscetíveis à infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Aliás, semana que vem vamos falar um pouco sobre elas. Ótimo. São mais expostos a acidentes de trânsito e de trabalho. Não fazem atividade física regularmente. Se você for vir nas academias de ginástica, e olha, família Tupi, não precisa estar matriculado numa academia de ginástica. É óbvio que se você puder, tiver condições, é melhor a orientação de profissional. Mas atividade física, andar que seja de um quarteirão para o outro, do quarteirão para cá, isso não é impeditivo, não é uma questão de grana. Se você puder na academia. Nas academias, as mulheres correspondem a cerca de 75% dos inscritos, muito mais do que os homens. Além do que, os homens normalmente têm uma incidência de utilização de álcool, bem como de outras drogas, muito maior que as mulheres. Dentre essas outras drogas, as lícitas, como por exemplo o tabaco, que aumenta o risco de uma série de doenças. Vamos começar então. É verdade que a doença cardiovascular é a principal causa de morte, principalmente entre os homens? Tirando os acidentes externos, sim. Principalmente o infarto agudo do miocárdio e o derrame cerebral, chamado acidente vascular cerebral, que tem fatores de risco sobre os quais muitas vezes você me deu, Heleno, generosamente a oportunidade de falar aqui através da Rádio Tupi no Serviço de Saúde. Tabagismo, obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol, sedentarismo, estresse, história familiar. Isso faz com que os homens, nós, tenhamos um risco cerca de 2 a 3 vezes maior do que uma mulher de termos infarto até os 60 anos de idade. A partir de 60 anos começa a haver um equilíbrio e as mulheres, pela própria efeito da menopausa, se não se cuidar, e elas normalmente se cuidam, como eu falei, muito mais do que nós, o risco delas também vai ficar muito parecido com os homens. Mas até os 60 anos, o homem é vítima desses problemas circulatórios com uma frequência muito maior do que as mulheres. Mas falando aqui agora de câncer de próstata, continua o velho assunto do homem que tem vergonha de fazer o exame de toque retal. Vou fazer o exame de sangue só, aí eu vejo lá o PSA, se tiver baixo, eu não preciso fazer o exame de toque. Não é assim, né? Então vamos lá, família Tupi. Um PSA alto não significa câncer. Um PSA baixo também não. Ele pode ter um tumor com PSA normal? Posso. Eu posso ter uma doença benigna com um PSA elevado? Posso. A consulta médica, ela é absolutamente essencial. O toque para exame da próstata é um procedimento feito de rotina pelo médico urologista indolor.
Muitos homens têm medo da dor que vão sentir. Não tem dor. É um procedimento rápido, simples, que permite ao médico, através do reto, o exame da próstata, que é uma glândula que o homem tem que está em íntimo contato com o reto. Portanto, uma parte significativamente grande da próstata pode ser alcançada pelo dedo do médico na hora do toque, permitindo, se há alguma irregularidade, que possa sugerir a presença de um tumor, de um nódulo. Evidentemente que a presença de um tumor, sobretudo se aliado a um valor de PSA elevado, vai obrigar ao exame que é definitivo no estabelecimento desse diagnóstico, que é a biópsia. Uma biópsia normalmente dirigida através do exame da ultrassonografia. Como regra, o PSA deve começar a ser feito, bem como consultas com o urologista, a partir dos 50 anos. Porém, se você tiver história de carcinoma de próstata precoce, pai ou avô, antes dos 50 anos, a partir dos 40 é recomendado. Quem tem histórico familiar, por ser uma doença que tem um caráter hereditário, deve ter um cuidado maior com relação a isso e deve sempre procurar, porque o câncer de próstata, descoberto no início, ele é 100% das vezes curável. Agora, quando a gente deixa para lá, como infelizmente a gente viu pelos nossos comentários até agora, os homens normalmente fazem, a gente só vai descobrir o câncer no estágio mais avançado, onde a gente vai apenas tomar medidas paliativas, aliviar a dor, tirar um certo desconforto, fazer uma cirurgia para permitir que ele urine, mas a cura do câncer num estágio avançado, infelizmente, não será mais possível. Daí a importância da prevenção. Agora, um problema que atinge a autoestima do homem, né? A impotência sexual também é um tabu para muitos homens. Como driblar esse problema, doutor? Pois é, o próprio termo impotência sexual ou impotência sende, ele não é muito adequado. A gente prefere falar em disfunção erétil, que engloba uma quantidade maior. Aproximadamente 350 milhões de homens no mundo têm algum grau de disfunção erétil, que pode ser desde a incapacidade de ter uma ereção satisfatória para que haja a penetração e o ato sexual, aí é impotência, mas eu posso ter, por exemplo, ejaculação precoce, eu posso ter ejaculação retardada, eu posso ter alterações anatômicas no meu pênis, como por exemplo a chamada doença de Peyronie, onde eu tenho uma fibrose do corpo cavernoso e uma deformidade do pênis, o que vai dificultar a relação sexual. O importante é a família Tupi entender. Para a maioria desses problemas, eu diria que para 100%, existe tratamento. Seja ele feito à base de medicamentos, seja muitas vezes, já que 75% dos casos tem no quadro emocional, na parte psíquica, sua principal razão. É evidente que se você tiver com um problema de saúde grave na família, se você tiver com uma dívida, tiver com alguém te cobrando alguma coisa, irmão, naquela hora a pessoa pensa no problema e não resolve nada. Talvez por isso, inclusive, eu acredito que a questão sexual no sexo, tanto masculino quanto feminino, seja liberatória, né? Conseguir um ato sexual satisfatório para ambos é uma sensação de relaxamento, né? Aquela soneca depois que você relaxou. Verdade. Só que se você está com problema demais, você não consegue relaxar. Você sabe que foi o grande... Meu Deus, está me dando um branco, que fez a Mona Lisa. Qual o nome daquele pintor que fez a Mona Lisa, Leandro? Você que me ajuda sempre. Aquele italiano. Me deu um branco agora. Leonardo da Vinci. Ele foi o primeiro a dissecar cadáver e ele percebeu que quando enchia de sangue o pênis do cadáver, ele ficava ereto. Então ele acreditava que fosse um problema estimulado localmente. Na verdade, existem conexões no sistema nervoso central que permite aos nervos dilatarem os corpos cavernosos de tal maneira que o pênis se preencha por sangue, o que vai permitir a ereção. É evidente que doenças circulatórias, muitas vezes associadas ao próprio diabetes mal controlado, vão fazer com que não haja esse preenchimento de sangue e com isso não vai haver ereção. Para isso, família Tupi, tem acompanhamento médico e tem tratamento. Tudo tem uma solução, mesmo que paliativa. Tem cirurgias que resolvem isso. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor, você me tira uma dúvida aqui. Acho o seguinte, a pessoa está se sentindo bem, não está sentindo nada diferente.
um hemograma, né, um exame de sangue completo para ver todas as taxas é o ideal, pelo menos para começar, porque ali já dá para diagnosticar algum princípio de algum problema, né? Eliano, veja bem, o check-up depende da faixa etária, né? Às vezes eu pego rapazes de 20 anos saudáveis que chegam no meu consultório e dizem: doutor Silvio, eu vim aqui para você me pedir todos os exames. Aos 20 anos não precisa fazer todos os exames, né? Num rapaz de 20 anos, de repente um exame para pesquisa de DST, um exame de fezes, porque vivemos num país onde o saneamento básico é tão ruim, mas o check-up ele tem que ser direcionado pelas necessidades do indivíduo. Eu entendo que uma vez por ano, uma rotina, uma bateria de exames laboratoriais é importante. Agora, é claro, se o indivíduo for consumidor de álcool, tem que fazer um exame especial do fígado. Se ele for fumante, uma radiografia de tórax, e há quem recomende uma tomografia, principalmente se o indivíduo passou dos 40 anos de idade e tem pelo menos 20 anos de fumo. Se o indivíduo tem histórico familiar de doença cardiovascular, o homem, a partir dos 35 anos, fazer um teste de esforço, você vê como o check-up não é uma receita de bolo. Ele é um conjunto de exames que deve ser fornecido ao paciente de acordo com a história clínica, de acordo com a história familiar, de acordo com o exame físico, que cabe ao médico e somente a ele realizá-lo. Lamentavelmente, muitos não estão fazendo isso, eu até admito. Isso é uma coisa que a gente no conselho está brigando muito. Voltar a praticar a medicina do modo como os nossos avós saudosos praticavam. Converse com o paciente, ouça o que ele tem para dizer, examine-o, observe-o. Isso vai te dizer o que ele está precisando e cabe a você fazer a solicitação para poder esclarecer algum problema. Qualquer doença, mesmo as mais temidas, o câncer, terceira causa de morte nos homens. Primeiro, acidentes externos. Segundo, problemas circulatórios. Terceira, tumores, neoplasias, especialmente a próstata e o pulmão. Você sabe que doenças digestivas também são muito mais comuns nos homens. A própria cirrose, tanto ligada ao vírus da hepatite C, como ao consumo exagerado de álcool, é mais comum. E um problema que está assustando muito para a gente poder encerrar: a questão dos maus hábitos de vida que os homens têm, de um modo geral, muito mais do que as mulheres. As mulheres têm um cuidado maior com sua saúde, como eu já disse. Portanto, no Dia dos Pais, uma homenagem do Serviço de Saúde a todos os homens, sendo papais, vovôs ou não, cuidem da sua saúde. É importante. O que você faz é o exemplo que fica para os nossos filhos. E agradecer mais uma vez ao querido André. É meu irmão mais novo. Mais do que amigo, é sangue. Ele mora na Serra, né? Ele morava na Serra, tá morando em Itaipava, agora ele veio para cá, surgiu oportunidade de trabalho para ele aqui embaixo, tá em Guaratiba. Mas daqui a pouco a gente vai estar juntos. Ele deve estar ouvindo a gente, sabe que essa voz embargada do velho pai dele é a emoção que eu tenho quando eu falo com ele. Maravilha, querido. Olha, domingo muito feliz e assunto para a semana que vem, meu amigão. Pois é, a gente vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Dentre essas doenças, algumas chamam muito a atenção. Claro, o HIV, mas a sífilis, que voltou com toda a força, e nós temos uma preocupação muito grande, aí sim, com as mulheres, as grávidas, porque sífilis congênita é um problema sério e prevenível. Tem também o HPV, o papiloma vírus humano, que está associado a uma série de tumores, inclusive nos homens. As mulheres são um grupo de risco maior devido ao câncer de colo. Mas nos homens, tanto o câncer da cavidade oral, sobre o qual recentemente falamos, mas o próprio câncer de pênis está associado ao HPV. Então, falar coisas que muita gente da família Tupi desconhece e, como a gente sempre falou aqui, insiste. O papel do Serviço de Saúde é o de esclarecer, de fomentar informações, porque uma vez informado, amigo, o livre-arbítrio Deus nos deu. A decisão será sua, mas tome boas decisões, sábias decisões. Você é o exemplo presente para sua família. Isso aí, amigão. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais, bom domingo, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Até domingo que vem, uma semana abençoada, e hoje é um dia em família, um dia que você possa recolher tudo que você semeou, todo o esforço que você deu junto aos seus. Beijo, família Tupi, até semana que vem, se Deus permitir. Abraço, querido. 10h48. Show!